Olá! Sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E mais uma vez estamos aqui eu, Gabriel Petelinca, João Quintães. E aí, galera, beleza? E Gilson Filho, que não teve a oportunidade de participar mais uma vez, porque tá trabalhando. Afinal de contas, alguém tem que manter tudo isso aqui, já que esse podcast não dá R$1 pra gente. E Gilson vai perder esse podcast, viu, Gabriel? Porque Vai esse perder. podcast vocês vão gostar, viu? Se prepara. Um assunto muito interessante, um assunto que tá em todos os nossos podcasts, ele passou despercebido, ou às vezes nem tanto assim. Um assunto que você aí nem sempre fez a conexão que vem do agro, que é um assunto tão importante que está ao nosso redor em todas as comemorações, em todos os barzinhos, em todas as nossas casas. E muitas vezes a gente acha que é só chegar no lugar e comprar e não sabe de onde veio a cerveja. Então hoje nós vamos falar de produção de cerveja, produção de chopp, cervejarias artesanais. E antes da gente começar esse papo delicioso, você que ainda não se inscreveu no canal, dá uma moral pra gente, se inscreve aqui no YouTube, no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Se você quer só ouvir o áudio ou prefere estar no carro escutando, no trabalho ouvindo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Mas pra gente começar esse papo delicioso, esse papo refrescante, esse papo que a gente estava ansioso para gravar, eu trouxe mais um convidado aqui para vocês, Fernando Turrubia, tá certo? Fala galera, beleza? Ele é engenheiro químico e o responsável técnico pela cervejaria Filipeia. Então, uma referência aqui em João Pessoa, uma cervejaria artesanal que eu particularmente sou cliente, já tive a oportunidade de conhecer a fábrica e gosto muito do assunto. E aposto que vocês vão gostar desse episódio também. E eu espero, viu, Gabriel, que eu também vou provar dela, viu? Estamos tomando uma boêmia aqui, que é dentro das cervejas, das cevadas e tudo mais. E eu achei interessante, quando você já começou o podcast, mostrando que realmente a população em si é o pessoal que gosta. E lembrando, viu, gente? Se for beber, não dirija, viu? Mas, colocando a colocação, é muito interessante esse nosso podcast, porque realmente a cerveja, na sua grande maioria da sua composição, ela está inserida no agro. E ela é muito importante, viu, Gabriel? Ela trabalha numa questão do PIB do nosso país, né? Muito forte, né? A questão da cevada, do milho em si. Mas bora lá, bora conhecer um pouco do nosso convidado. Fica até o final aí, porque vai ser show de bola, viu? Muito bem. Então, pra gente começar esse papo delicioso, Fernando, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por dividir com a gente uma paixão sua, hoje o seu trabalho e um pouco mais daquilo que você conhece, o que você vem desenvolvendo. E pra gente entrar nesse papo mesmo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco melhor, falasse de onde vem essa vontade de produzir cerveja, como que você chegou nesse meio. E divide com a gente esse início de tudo, por favor. Beleza. Bom, galera, agradecer a Gabriel e o João aí pelo convite, de estar mostrando aí a nossa cervejaria e também essa paixão nacional, né, que é a cerveja. Então, meu nome é Fernando, sou engenheiro químico, como o Gabriel falou. Estamos aí no ramo da cerveja desde 2016. Já tem um caminhozinho. Um caminhozinho, mas na indústria a partir de 2019, né? Em 2016 a gente era caseiro, fazia cerveja na panelinha mesmo, era bem artesanal mesmo. Eu quero saber o ingrediente, o segredo, viu? Isso aí vai difundir aqui. Mas não tem segredo nenhum, né? Água, malte e lúpulo e... Mas se fosse assim era bom. Todo mundo fazia, né? Então a gente começou em 2016, eu e mais 3 amigos do curso de Engenharia Química, através de uma aula de bioengenharia. A gente fez um trabalho sobre fabricação de cerveja. E na bioengenharia ela trata de leveduras, né? A levedura consome o açúcar e transforma em álcool CO2, que vai dar origem a várias bebidas alcoólicas, dentre elas a cerveja. Bacana. E a cerveja é o mosto fermentado da cevada, né? Da cevada. Isso aí a gente vai desenvolver mais pra frente, como é o processo de fabricação da cerveja. Então tudo começou na faculdade? Isso, na faculdade. Aí, desde esse trabalho, eu reuni esses 3 amigos que eram mais próximos a mim. Enfim, gente, vamos fazer cerveja? Lá em casa tem um espaço legal.
E a gente coloca lá na garagem de casa as coisas. Aí compramos panelas, fomos no centro, batemos perna, tipo... Até o processo de fazer as panelas foi bem artesanal também. A gente comprou as panelas, furou elas, botou torneira, comprou fogareiro e daí começou, né? Comprou umas bombonas de plástico também, né? Que é pra parte da fermentação. Meus pais abriram as portas lá da casa, eu agradecer a eles também, né? É onde tudo começou, Onde né? tudo começou. Eu acho legal essa sua fala, porque eu no segundo ano do colégio, isso eu não morava nem aqui ainda, eu tava lá no Campo Grande, teve uma feira de ciências e a gente não sabia o que fazer. E tinha um professor que era desenrolado e falava, eu sei fazer cerveja, vamos fazer? A gente explica todo o processo. Aí a gente foi lá pra minha casa também. Isso no médio? No ensino médio. Os caras a gente nem podia beber. A gente nem podia beber. E aí lá em casa também tinha um espaço lá no fundo que tinha um fogão industrial. Meu pai sempre foi cozinheiro, então tinha umas panelonas. A gente foi pra lá. Só que assim, um processo artesanal era muito chique pra falar. Então foi um processo muito desleixado. A gente não tinha todos os equipamentos. A gente tinha uma geladeira, uma panela e um fogão. E aí tinha uma choperia em Campo Grande na época que ele cedeu pra gente. A gente foi bater lá na porta e pedir um pouco de malte, um pouco de lúpulo. E fizemos. Ninguém conseguiu nem provar. O cara fazia, né? O cara dizia que fazia. Ela ficou um negócio escuro, assim, amarronzado. A gente engarrafou, mostrou na feira de ciência, mas assim, ó, é só desastre questão de total. Costume, né? É só questão de costume. Se a gente for olhar mesmo a questão da cerveja, ela é bem antiga, né? É no tempo da Idade Média, bem antiga. Eu acho que a cerveja daquele tempo era quase igual a sua, Eu acho que era melhor. Se fosse igual a minha, ninguém tinha continuado a beber, na Idade Média, os caras já estavam mais experts, né? Surgiu a história da cerveja vem dos egípcios, né? Dizem que uma mulher derrubou o pão na água, aí esse pão passou a noite lá, fermentou com as leveduras selvagens que tinha no ambiente, aí isso aí deu origem à cerveja, né? Tipo, a galera começou com bastante trigo, era uma Weiss. Isso, basicamente isso. Não, bacana, Fernando. É um papo interessante, porque assim, ele tá muito no nosso dia a dia, até as pessoas que não gostam e que não bebem, eles estão familiarizados com a cerveja. Sempre tem alguém na família que... Sempre tem alguém na família, sempre tem alguns amigos. Muita gente, eu não bebo porque eu não gosto do gosto. Outros falam, eu só bebo cerveja porque eu gosto do gosto. E assim... E é questão de costume, né? É uma história muito democrática, né? E é diferente dela, é amarga. Ela assim, é diferente do que você toma no dia a dia, né? Até pra você começar a acostumar a tomar cerveja demora um pouquinho. E o nosso intuito mesmo, né, minha gente, é mostrar que realmente tá num podcast a Retágora porque ela é do agro. Do agro. Né? O lúpulo, né, é uma produtividade, né, uma florzinha lá que depois a gente vai conversar mais pela frente, né? A própria cevada, né, isso. Né? Então tem sim essa questão forte do agro, né? Por isso que ela está aqui no nosso Retágora. E também a cervejaria Filipeia, que é nossa, viu? Tá aqui na nossa Paraíba, em João Pessoa. E é muito bacana isso, né? Isso. Não é querer incentivar ninguém a beber, não é mostrar que todo mundo tem que beber, bebe quem quer, né? E lembrando, viu? Bebida alcoólica é só para maiores de 18 anos. Muito bem. Mas a gente tem que enfatizar o quê? O agro, que ela é... É verdade. Quando a gente começou a pesquisar sobre esse tema, para trazer para o podcast, a gente viu alguns números. Por exemplo, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Isso. E nós temos a maior fábrica de cerveja do mundo, a maior marca de cerveja do mundo, que é o Grupo Ambev, né? Então a Ambev é a maior cervejaria do mundo. A gente estava até falando aqui há pouco de monopólio, que ela quase tem um monopólio já no Brasil e no mundo, né? Então ela já adquiriu tantas outras marcas. Muitas vezes a gente está bebendo uma marca e que você nem sabe, uma marca nova que surgiu no mercado, quando você vê atrás, é Ambev. É da Ambev, né? E ela é referência no mundo todo como produção de cerveja. Cerveja, refrigerante também, né, Gabriel? Exatamente. Indústria de bebidas. Indústria de bebidas, né? E é de um brasileiro. O grupo, o presidente, ainda não sei se ele é o presidente, mas foi criado por ele, né, pelo Jorge Paulo Lema. Então, é uma indústria nacional, apesar de estar no mundo todo, e que movimenta bilhões e bilhões. De divisas. E aí, quando a gente vê números, valores e onde encaixa o agro nisso, a gente vê que você começou a falar dos egípcios por causa de um pão, que o pão fermentou, que vem do trigo. Então, quando a gente pega as cervejas hoje, e hoje está muito em voga o puro malte, né? Água, malte, lúpulo, muitas vezes a pessoa não sabe o que é um lúpulo, não sabe o que é um malte. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente. Claro que a gente sabe que outras cervejas mais comerciais, elas não têm somente esses 3 ingredientes.
E aí eu queria que você desse um panorama pra gente do que é a cerveja, o que é o malte, o que é o lúpulo, e se é verdade mesmo que tem muita cerveja que a gente bebe aí que é cerveja de milho. Tem. A própria Felipe, ela também fabrica cerveja sem ser puro malte, né? A gente tem algumas cervejas que vão trigo, vão aveia. Então, a Felipe, muitas vezes ela procura até desmistificar isso, né? De cerveja puro malte. Ficou muito na modinha aí da galera, cerveja puro malte. Que cerveja pra ser boa tem que ser puro malte, né? Tem que ser puro malte, e às vezes não é, né? Não é. E aí a gente tem tem cervejas que vão esses ingredientes, como eu falei. Tem essa cerveja até que a gente colocou ingredientes de origem animal, que é a lactose. A gente tem uma milkshake IPA, que ela foi sazonal, foi para o aniversário de uma pessoa. E ela adiciona, além de aumentar o teor alcoólico, aquela levedura, ela aumenta o número de açúcares, que consequentemente, vai aumentar o teor alcoólico da cerveja. Ela dá uma sensação de maciez na cerveja. Né? Deve ser muito gostosa. Eu não cheguei a provar essa, hein? Foi sazonal, tipo, foi no aniversário da cidade em agosto e, tipo, no mês seguinte já não tinha mais. O pessoal gostou, então. Gostou, foi bem legal. Aí pretende colocar pro mercado ou estão analisando? É que ela é uma cerveja, assim, ela é uma cerveja cara, né? Entendi. Que a gente coloca uma quantidade elevada de lúpulos nela, então ela é bem aromática, tem um sabor de lúpulo bem bacana. Tá. E então, você falando desse sabor de lúpulo, o que é lúpulo? Conta pra gente. Lúpulo ela é uma trepadeira da família da maconha, marihuana. O Alex falou pra gente também. Ele fez essa mesma comparação. E ela dá origem a um cone, né? Que é uma flor do lúpulo. E dentro desse cone tem a lupulina. E a lupulina a gente usa na verdade, a gente não usa só a lupulina, né? Lá na fábrica do lúpulo, né? Nas fazendas, na verdade, eles retiram todas essas flores, peletizam elas e a gente compra o pallet já formado. Tem os pallets T90, que o 90 quer dizer 90% de carga vegetal e 10% de lupulina, né? Que é o que a gente vai usar na cerveja de fato para dar amargor e aroma. Dentro dessa lupulina tem o alfa e o beta-ácido, né? O alfa-ácido é responsável pelo amargor da cerveja, né, que vai dar origem aos IBUs. O IBU é uma escala que vai dar o quanto amargo é a cerveja. Em algumas cervejas tem até na lata, assim, né, a quantidade de IBU. Exatamente. O nosso paladar ele só aceita até 100 IBU, a gente só reconhece no máximo até 100 IBU. Mas 100 seria o mais amargo possível. Para o ser humano. Só que, tipo, se você botar em cromatografia, análises laboratoriais, você, tipo, pode ultrapassar isso, mas o ser humano só chega até 100 IBU. Deve ser difícil de engolir, né? Se você veja que você fez, Gabriel, provavelmente tinha muito IBU. Tinha alguma coisa alta aí. Assim, muitas vezes você consegue mascarar o IBU com o dulçor da cerveja. Isso é o bacana. Por exemplo, essa milkshake IPA, ela tem um IBU altíssimo, 50 IBU já é alto, mas se você colocar 50 IBU numa lager, por exemplo, numa boêmia como a gente tá tomando isso aí, você vai conseguir tomar, vai estar muito amargo. Pra gente ter um efeito de comparação, uma cerveja dessas normais, dessas tradicionais que a gente toma, geralmente ela tem quanto ela de IBU? Chega no máximo de 15 a 20 IBU. Então 50 é muito. Mas a gente consegue mascarar com o dulçor, a lactose traz isso, né? A milkshake IPA, eu dei o exemplo de 50 IBU, mas você consegue mascarar, isso aí. Aí voltando ao lúpulo, né? Aí tem os lúpulos T90, que é 90% de carga vegetal, o resto é lupulina. O lúpulo T70, T50 e T40. Quanto menor a porcentagem, quanto menor esse número, menos carga vegetal ele vai ter. Aí a gente consegue ter mais lupulina no processo final. Então a gente usa menos lúpulo para obter o mesmo resultado, tanto para aroma quanto para amargor. Então esse amargor e esse cheiro, esse aroma da cerveja, ele vem exclusivamente do lúpulo. Assim, quando você sente um aroma específico do lúpulo, tem cerveja que você cheira e ela tem cheiro de malte. Entendi. Vai uma carga menor de lúpulo e você predominantemente vê o malte. Tem cervejas também que você tem mais o caráter da levedura, que é o esterificado. A levedura, quando ela consome açúcar, ela pode produzir alguns flavors, que é alguns aromas e sabores. E esses flavors chamam ésteres. Esses ésteres você vai sentir um aroma frutado, um aroma de banana, cravo, enfim. E aí vai depender da levedura que você está usando. Vai depender da levedura, da rampa de fermentação, né? Assim, são vários assuntos. Não, é bacana. Aqui. Porque... se a gente for olhar no supermercado, o que tem de cerveja, né, nas prateleiras... E nenhuma é igual a outra. E nenhuma é igual a outra. Então eu acredito que deve ter, assim, essas particularidades que você está falando. Exatamente. Deve ter um detalhe. Se você pegar uma receita hoje de uma cervejaria e for tentar replicar na minha, é praticamente impossível. Mesmo com os mesmos ingredientes, porque muda muita coisa, né? O equipamento. Então, assim, não existe cervejas iguais.
de marcas diferentes. Né? É verdade. E aí a gente vê, falando principalmente do lúpulo, que ele é uma flor, igual você falou, é uma trepadeira. E eu fui dar uma olhada se existe produção de lúpulo no Brasil. Sim. Vocês hoje compram lúpulos brasileiros ou vocês importam lúpulos? A gente importa lúpulo, mas a gente compra lúpulo importado, mas é através de um importador. Sim. Mas Então são lúpulos importados. são lúpulos importados. E o Brasil importa, né? O Brasil, na sua grande maioria, ele na sua grande maioria ele importa. No último ano foram 3.700 toneladas 3.700 toneladas de lúpulo importado. Porém, o Deu pra Brasil, fazer muita cerveja, viu? o Brasil ele consegue produzir ainda, né? Parece que nas regiões sul, né? Mais frio, né? Isso, hoje Serra da Mantiqueira. hoje em alguns lugares a gente já tem essa produção. Interior de São Paulo, nas serras, o Rio Grande do Sul já tem uma produção bacana. Então, assim, cada vez mais o nosso país, ele busca a autossuficiência no agro, como um todo. E com o lúpulo não é diferente. Existe uma demanda muito grande, principalmente que surgiram muitas cervejarias artesanais também, né? E elas conseguem produzir tanto em qualidade quanto em quantidade. A gente tem cervejarias artesanais que são praticamente indústrias gigantescas, né? E a maior responsável pela importação desses lúpulos são os pequenos produtores, né? Porque, como a gente falou aqui, a Ambev, ela é tão grande que ela tem a própria fazenda de lúpulo, ela tem a própria fazenda de malte. Mesmo assim, nem importa, porque eles preferem um clima que o lúpulo se adapte melhor, tanto o lúpulo como a cevada. Então, eles importam da Argentina, mas assim, ainda é deles, né? Toda a cadeia é da própria... Já em contrapartida, já a cevada, né? A cevada a gente já tem a maior produção no Brasil, né? A cevada hoje, ela é produzida inclusive para outros fins, né? Não só... A maioria da cevada hoje produzida no mundo até ela é para ração animal. 60% da cevada produzida no mundo é para ração animal. Inclusive aqui na Paraíba, hoje, a gente já consegue, a gente tem produtores de gado, produtores de leite de vaca, que têm comprado cevada para alimentação, principalmente com a alta da soja, com a alta do trigo. Do milho até, né? Porque ela entra batalhando com isso mesmo. Com tudo que tem amido ele entra como energético, exatamente. E isso a gente tem visto essa relação, tanto a cevada in natura, quanto a cevada que ela parte do processo da cerveja. Então tem produtores nossos, João, inclusive produtores que você atendeu já, Mauro, por exemplo, ele traz caminhões de cevada das cervejarias ali da Ambev de Pernambuco. Então ela vem bem úmida, porque ela sai do processo, né? Então eles usam, decantam aquilo ali, deixam aquela água sair um pouco e levam para alimentação animal, e ela é muito rica. E a gente... Ela tem o teor de proteína dela, chega a ser mais alta do que o milho. Então é uma alternativa até boa e viável, né? Hoje a gente... Eu vejo o pessoal fazendo silo e tudo, né? O subproduto, né, que é a cevada já... O bagaço da cevada a gente destina a ração animal. Tem áreas lá perto da fábrica que a gente destina pra ele. Que bacana. A questão da cevada com o nome cerveja é coincidência, assim, eu vejo que... Só se for no Brasil, né? Porque tem um nome muito parecido, né? Exatamente. Realmente cerveja já veio de muito tempo. Mas é muito legal isso, que a gente falando da cevada, mas tem um danado do malte, né? O que seria basicamente o malte? Falamos do lúpulo, mas o malte é o que, vamos dizer assim, que possui a cerveja que tem a maior concentração de malte. É isso? O malte é que vai fornecer o açúcar para a levedura consumir, né? E no final transformar em cerveja. Bacana. Mas o malte vem da cevada? Me diz aí como é que isso se forma. A cevada, ela é o produto principal. O malte, ele é a cevada malteada. O que seria? A malteação, né? Você pega o grão cru, você leva para a maltaria. Esse grão ele vai ser selecionado, né? Vão abrir ele lá, vão pingar ácido xiberélico para ver a quantidade de aminoácidos e amido que tem dentro dele. E eles pegam uma amostra, né? Para decidir o quanto tem ali. Aí eles liberam para germinação. Lá o grão vai sofrer uma maceração, né? Vai colocar água dentro desse grão, o grão vai germinar, quase vai gerar uma nova planta. E com pressão, temperatura, quantidade de sais na água controlado. Ele vai passar de 3 a 5 dias, né, numa temperatura controlada até germinar. Depois que ele germina, é interrompido esse processo, ele vai para uma peneira para tirar todas essas radículas que formaram do grão.
Depois disso, o grão ele passa por um processo de torrefação. Então, quanto mais claro o grão, menos cor ele vai contribuir para o resultado final da cerveja. Quanto mais tostado for o grão, ele vai contribuir com mais cor. E isso é através de temperatura, né? De temperaturas de 40 a 60 graus. A gente tem o malte Pilsen, que é o malte base para a maioria das cervejas. Tem cerveja que leva o nome Pilsen, porque ele é o malte mais básico aí que a gente tem. E tem malte café, malte chocolate. Esses maltes eles vão passar por uma temperatura maior de torrefação. E eles vão trazendo outros sabores e aromas para Eles podem trazer aroma de chocolate, eles podem trazer cor, aromas e sabor de café, caramelo. Então, tudo isso basicamente, o malte é a cevada germinada e torrada. Isso, o processo de malteação é isso aí, germina e torra. É interessante que esse processo, ele faz tanto parte do agro, que nas grandes cervejarias é preciso de um engenheiro agrônomo. Então... Justamente para você ver a qualidade do malte. Rapaz, é meu sonho, rapaz, trabalhar na cervejaria. Se for para degustar, pode me chamar. Quando a Felipe abrir vaga para agrônomo, já sabe. Pode me chamar. A gente já fez visita a Ambev, ao Grupo Petrópolis, então chega caminhão lá, os caras descarregam, os caras tombam o caminhão naquela carreta lá, e cai direto e vai pro Silos. Então, quando for assim, a gente pode ter certeza que vai precisar de um agrônomo. Pode me chamar aqui. E frequentemente a Ambev abre vaga para agrônomos. Eu já me inscrevi em uma vez. Não deu certo. Talvez eu tava bebendo pouco na época. Mas assim, é um trabalho que você tá lidando com um ser vivo. Você estimula aquele grão a germinar. Então, muito de fato, legal, né? Ele vai emitir radículas, ele vai começar um processo como se ele fosse se reproduzir, ele fosse crescer para você virar uma planta adulta. Essa questão de germinar, eu não sabia que era assim. Eu achava que vinha cevada. A germinação, ela serve já vinha cevada e já entrava em processo já de sei lá, de extração de um óleo, alguma coisa. Não, o processo de germinação, ele serve para você amolecer o amido, para que ele possa ser atacado pelas enzimas lá na cervejaria. Que bacana, velho. Agora me diz uma coisa, Fernando, eu fiquei curioso que o pessoal fala muito desse negócio de cerveja de milho, essas coisas. Como esse milho entra onde? Realmente tem? Realmente tem. Tem um arroz, né? Tem uns negócios assim, né? O pessoal usa arroz também para deixar ela mais leve, mais clara. No caso, entra como aditivo ou entra como para substituir a cevada? Como assim? Hoje a gente não pode substituir a cevada, né? A legislação brasileira não permite. Ah, bacana. O mapa, que é Se for cerveja, tem que ter cevada. Tem que ter malte. Então, toda cerveja tem que ter malte, né? Assim, a legislação permite você colocar até 55% de malte de cevada, né? E o resto você pode colocar de adjunto. Aí lá no rótulo você tem que especificar cerveja puro malte, é cerveja 100% malte ou malte de trigo. Deixa eu ver essa aqui, tô curioso aqui. Não, pode falar, né? É o trigo malteado, né? O trigo cru não. Da mesma forma, ele passa por esse processo de germinação. Isso, exato. O trigo também ele pode ser malteado ou não. Então você pode comprar o trigo não malteado também, ele dá outras características da cerveja, melhora a espuma, aumenta a turbidez dela, dependendo do... Eu tô achando que essa aqui é de milho, porque não tem nada escrito. Tem aqui, ó, puro malte, bem puro malte. Tá danado, João. Tá, puro malte, tá certo, é porque eu tô viajando. Então quando tem puro malte, não tem milho. Não tem nenhum adjunto. Porque eu achava que o malte seria extração do subproduto daquele grão que está sendo armazenado. Tipo assim, não tem a cevada. Aí eu podia tirar o malte do milho, por exemplo. Eu não sei se tem milho malteado. Entender, essa é só a minha questão de dúvida. Tudo bem. Então quando tem puro aprendemos malte, que não. A legislação brasileira ela permite até 55% de outros adjuntos. Olha que coisa legal, viu? Malte, cevada, cerveja, alimentação animal, né? Aí entra o lúpulo, produtividade agrícola, entra na cerveja. E também o lúpulo também, só colocando só um parênteses também, eu vi casos aí que também usa para medicamentos, né? Terapêuticos e tudo mais, né? Então a gente vê como o agro da gente é forte, né? Agora a farmacêutica consome bastante mesmo. E a diferença aí dessas cervejarias artesanal que vem criando, rapaz, teve um tempo aqui, né, Gabriel, que essa galera começou a chegar aí. Eu vou admitir, eu não compro muito porque é muito caro. Mas nós vamos até entender o tem uma justificativa preço, né? essa aí. Eu acho que parte mais
poder de compra, de barganha, né, das cervejarias e também o incentivo fiscal, que aqui é baixo. E a gente viu nos últimos anos, de fato, se a gente pegar os últimos 5 anos aí, o número de cervejarias artesanais no Brasil todo cresceu muito. Cresceu bastante. Antigamente já existia, mas assim, era uma ou outra. João Pessoa mesmo, eu quando cheguei aqui, eu não me lembro de ter cervejaria artesanal. Eu cheguei em 2013. Não, 2007. Já 2007. Fechou. A Norden. E era boa, viu? Aquela lá da BR ali? Ali pertinho de onde eu morava. Muito legal, viu? Tem essa Norden que a Gabriel tá dizendo, você chegava lá e tem um cardápio mostrando o teu alcoólico, não me lembro os ingredientes do que continha e tal, não sei o que, e eu só pedia mais forte, né? Ali foi a cervejaria certa no tempo errado. Foi, é verdade. É verdade. Porque além de não estar difundido tanto essa questão do artesanal, foi na época da lei seca. Assim, não incentivando ninguém beber e dirigir, mas assim, ela era na BR e tal, mas aí a galera... E existe uma legislação ainda que não pode vender bebida alcoólica em beira de rodovia, né? Acho que não tem mais não. Tomara que não tenha, né? Porque tem umas. É verdade, tem umas. Inclusive onde vocês estão muito próximos, né? E aí, esse crescimento, ele foi possibilitado também muito pela informação, muito porque as pessoas começaram a exigir mais qualidade, não é verdade? Porque eles querem cada vez mais... A gente ouve muito falar de beba melhor, beba menos, mas beba melhor. E a gente sabe que se a gente for comparar uma cerveja comercial como essa e as cervejas artesanais, a cerveja artesanal tem um processo muito mais artesanal, um processo de arte que acaba trazendo qualidade superior, características diferentes. Então, para você, Fernando, como que você vê esse cenário da cervejaria artesanal hoje, principalmente aqui na Paraíba, mas pode falar do Brasil todo também, e quais são as perspectivas que você acha para os próximos anos, da onde surgiu esse movimento, qual o caminho que ele tem seguido? Hoje eu acho que surgiu justamente por conta disso, né? De você beber menos e beber melhor. Você tem uma qualidade melhor, você tem uma gama de cervejas, uma gama de maltes, uma gama de... Tem lúpulo de todo tipo, né? Tem lúpulo que adiciona caráter cítrico à cerveja, frutas tropicais, fruto de caroço. Tem até uns que lembra maconha de novo, né? O lúpulo ele já traz essa... Ele já traz. Tem um que tem o Strata, é um lúpulo chamado Strata, ele tem esse caráter herbal que traz essa característica da maconha. Ele fala um negócio desse, aí eu me lembrei que tem umas que até tem coentro, viu? Não sei se a gente tem uma cerveja que chama Vitibia. E tem coentro. Tem coentro e você coloca algum cítrico nela. Nossa, casca de laranja, casca de limão siciliano. Casca de limão siciliano. Mas você pode colocar qualquer cítrico, né? E é um estilo de cerveja que eu gosto muito. Então, como tá sendo esse comércio? Porque eu vejo que, na verdade, o brasileiro está acostumado com essa cervejinha industrializada em grande quantidade. É um trabalho de formiguinha. Né? É um trabalho de formiguinha, porque vocês têm que também ter aquele estudo de comércio, estudo de paladar da população, que às vezes você não emplaca, né, Fernando, na questão das cervejas. Hoje a gente busca referências que são cerveja são cervejas artesanais que já são grandes aqui no Brasil, né, que é a Dogma, a Trilha, a Croma. Então a gente tem como referência cervejarias, então a gente vai atrás de pelo menos ter alguma coisa no que eles estão indo. Né? No mesmo estilo, né? Só uma curiosidade, Felipe, me fala aí, Fernando. Foi mal. As cervejas que vocês têm lá na Filipeia lá. Que é onde fica localizado mesmo a Filipeia? Ela fica do lado, ali na BR, do lado da Mata do Amém, né, sentido Cabedelo João Pessoa, pertinho da Project e da Fabrilá. No caso, é uma fábrica, vocês já é a fábrica. Aí quais são as cervejas que vocês têm lá? Lá a gente tem uma Cream Ale, que é a nossa cerveja base, que a gente tá na maioria dos lugares hoje aqui em João Pessoa, né, que são especializadas em venda de chopp, e tem alguns bares também que vendem a nossa cerveja, né? Bares assim, tipo barzinho, assim. E a composição dela? Tem lúpulo, que eu sei que tem. Tem. Já aprendeu que tem, né? Malte. Malte tem que ter, mas tem alguma assim, sei lá, não. Um toque assim, não tem não. Não tem o toque do cervejeiro. O toque do cervejeiro. Tá certo, a gente entende. Tem a Cream Ale, a gente fazia uma Lager, só que a gente tá dando um tempo nela, porque a Cream Ale tomou o espaço da Lager, a Lager era a nossa cerveja base, então a Cream Ale tomou o espaço. Aí tem o American Pale Ale, eu trouxe hoje a Queen e a American Pale Ale. Você trouxe cerveja hoje? Opa, vamos provar agora. Eu cheguei lá, quero saber dessa aqui. Bora atrás. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar elas e vamos conversando sobre elas, pode ser? Bora. Essa aqui é a Cream Ale. Cream Ale. Cream Ale, ela vem do...
O estilo base, né, a gente segue um BJCP, chama um guia de estilos. Então você segue ele para você ter uma base da cerveja que você vai fazer. E normalmente essa cerveja leva milho. Só que a nossa aí ela é puro modo. Veja que eu tô doido pra provar. E hoje tá muito fácil também esse tipo de embalagem, né, que são os growlers, né? É isso? Onde a pessoa pode até comprar o seu e encher. E abastecer. Vocês abastecem lá na fábrica? Sim, a gente abastece lá na fábrica. Ah, que bacana. Tanto a gente vende o growler lá, como se a pessoa quiser levar o growler. Uma garrafa PET, qualquer garrafa PET. Que ele quiser encher. Contanto que entra lá na nossa enchedeira de Vocês vendem... Aquele garrafão de 20 litros pra colocar no filtro. Vocês vendem no volume, na quantidade de litros? Hoje a gente tá vendendo no volume. O nosso maior cliente hoje é barril de chopp. Barril de chopp. Barril de chopp. Ô, Fernando, né? Isso. Ô, Fernando, antes de tu falar dessa aqui, que eu tô vendo que já é um negócio meio diferente, tem um nome aqui, a gente sabe, como o Gabriel falou, das embalagens, né? Das questões de vida e tudo mais, influencia, assim, de tipo de cerveja ou não, porque a gente vê aquela Heineken, eu não queria nem falar o nome, mas já falei, se quiser patrocinar, viu a Heineken. A Heineken, né? Ela é verde, né? O vidro. Isso. E tem outras que já são mais escuras, tem umas que já são transparentes. Como é que funciona essa... A Heineken é o seguinte, existe um lúpulo. O lúpulo hoje normal, comercializado, ele não sofre um processo lá na fazenda dele. E qualquer luz que você incide sobre a garrafa, você tem um off-flavor. É bem lacrado esse danado, eu tenho que cortar aqui. Não, é pra abrir mesmo. E Dá fraco, viu? Vocês fizeram essa pegadinha comigo. Eu já vi essa pegadinha. Super bom, certeza. Daí então o lúpulo... Não, senão vão dizer, Piejão é fraco. Consigo, eu quero ver. Tá vendo? Não, passar vergonha no podcast. Uma coisa que eu sei, as cervejarias da Felipe, as cervejas dele são bem lacradas. Realmente tô... Deixa pro dono. Não, se ele não conseguir, ele passou por 3 mãos. Tá ruim, mano. Eu acho que essa veio só pra gente ver. Não, a gente... Tá difícil aí. Tem aqueles quebra-nós aí que a gente... Não, deixa Dá comigo uma cortadinha aqui. Lá. A gente aguarda. Não, pode ficar conversando aí que... Última dela, todo. Voltando ao assunto. Da cor, né? Da cor. Então, aí, desses lúpulos que vêm, eles não sofrem uma... É uma mudança que eles fazem lá na fábrica, que quando você incide luz sobre a garrafa... Ele causa uma oxidação. Ele oxida, ele dá um off-flavor ruim pra cerveja. Ele chama light struck. Normalmente aqui a gente chama de aroma de gambá. Nossa. Então assim, a Heineken, a característica da Heineken é ter esse light struck. Não é desagradável, mas assim, é um off-flavor que pra quem... Que eles buscam na produção deles. Tanto que se você for provar a lata da Heineken, o sabor dela e o aroma é totalmente diferente. Da garrafa. Se você bota não precisa nem botar muito tempo no sol. Tipo, passa 2 minutinhos assim no sol com a garrafa, você já vai sentir que ela vai mudar totalmente o sabor dela. Interessante. E algumas cervejarias, eles têm um lúpulo que ele passa por um processo de isomerização lá na fazenda, né, no fabricante, e quando você incide luz solar sobre ele não altera. Né? Entendi. Então aí ele pode usar as garrafas transparentes. Transparentes à vontade aqui não vai mudar o sabor da cerveja. Pode ser em lata e garrafa, você vai ter o mesmo produto. Então hoje vocês trabalham basicamente com barril de chopp? Abriu. Com barril de chopp e com os growlers. A gente tinha lata, só que a gente teve a fábrica que a gente comprava aqui em Recife, ela fechou, então hoje a gente tá focando principalmente em chopp, né, e o growler. Consegui, minha gente! Agora vai, viu? E você tá falando... sair no gelo, senão vai esquentar. Volta pra cá. Você tá falando de chopp. Existe diferença prática entre o chopp e a cerveja? Sim. Isso total. Que a gente vai beber aqui é um chopp. É um chopp. Ei, tira essa daí, essa boêmia não tá com nada não. Vamos tomar agora essa da... Substituição. Da Filipeia. Então, esse é um chopp. Esse é um Cream Ale. Eu ouvi falar que essa espuma é o lúpulo que faz, né? Ele contribui. Legal. Pelas proteínas que tem lá na... É o lúpulo. Rapaz, a cor dela é bem diferente, viu?
bem mais turva, né? A gente não filtra na cerveja lá. Tem cerveja artesanal que ela é filtrada. Então... Entendi. Então, vocês estavam falando de que mesmo? Das diferenças do chopp e da cerveja. Sim, o chopp da cerveja. Deu uma esquentada, isso. Deu uma esquentada? Mas aí que tá, tem casos aí que o pessoal toma cerveja quente, né? Em alguns países aí mais frios e tudo, Até né? é porque aqui no Brasil não dá, né, velho? Clima quente desse. Gosto de caju. Tem caju? Não. Não? Ele acaba matuto, é foda tomando cerveja artesanal. Mas é muito boa. Saborosa. Ela mesmo quente, eu bebo tranquilo. Sim, ela tem uma... Ele tem um termo assim, chique, que fala mais assim, a facilidade de você beber muito alta. Se você ver. Ela muito quente boa. É melhor que muita cerveja gelada. Virou cliente, irmão. Ficou show. Depois, não sei se mas o preço, hein? Ela tem um torradinho, ou não? Não, assim, a gente coloca um malte nela que é o Caramunique 2, então ele é mais torrado. Só que assim, eu não consegui perceber, mas já que você percebeu... Não parece um chopp, porque chopp, na minha visão, é aguado. E não tá parecendo que é aguado. É que você tá tomando chopp ruim. Não, mas... eu tomo aquele chopp que realmente não é artesanal. Daquelas daquelas marcas lá. Mas eu tô tendo a sensação que realmente... É uma cerveja gostosa de beber, né? Não tô vendo distinção de ser chopp. Porque realmente, na grande maioria dos bares e tudo mais, eu não vou citar mais os chopps, geralmente são bem aguadinhos, né? São bem aguadinhos, só é bem gelado, mas são bem aguados. Essa aqui, realmente, eu tô tendo uma presença com ela, a princípio que é um chopp, mas eu tô achando que é uma cerveja. Ela tem uma consistência muito boa. É porque, apesar desses chopps, voltando à pergunta anterior, né? A diferença, né? O chopp ele não sofre o processo de pasteurização, né? A pasteurização ela serve para você matar todas as leveduras ou qualquer micro-organismo que esteja na cerveja lá para você ter tempo de prateleira nela. Por exemplo, se eu colocar esse grau em temperatura ambiente, com certeza ele vai explodir, né? Porque ele não é pasteurizado. Então ele vai aumentar a produção de CO2 ali dentro? Não. Eu vou dar um choque térmico, a pasteurização, um choque térmico que eu vou dar no líquido para ele matar todos esses micro-organismos que tem lá. Então esse micro-organismo faz com que a levedura morra e ela não consuma o açúcar excedente que tem no líquido. Então isso aí vai inibir a produção de CO2, né? Que a levedura consome e gera CO2. E aí essa explosão é causada pelo CO2, né? Então, quando eu pasteurizo, eu posso engarrafar, enlatar e deixar em temperatura ambiente? Em temperatura ambiente. Em qualquer lugar. Isso. Hoje as nossas cervejas, se a gente for para um PDV... E ocasionalmente a gente envasar elas em lata e garrafa, a gente até estava com a produção, mas aí a gente deu uma parada agora. Eu tenho que exigir que o meu cliente coloque ela em cadeia fria. Então sempre tem que estar numa câmara fria, numa geladeira, num expositor refrigerado. Isso. E hoje vocês já estão presentes em algumas lojas, né? Tem alguns pontos de venda e sempre estão lá geladinho. A gente parou porque, como eu falei, a gente estava com problema de fornecimento, mas a gente quer voltar em breve com isso. Uma curiosidade, eu não sei nem se o Fernando vai puder responder isso, mas parece que a questão até mesmo de armazenamento, você comprar cerveja e tudo, tô falando no modo geral. Deixar ela em pé é melhor do que deixar ela deitada? Não existe essa coisa, eu ouvi falar. Para as artesanais sim, porque como ela, pelo menos a nossa, ela não é pasteurizada, então toda a massa de lúpulo ela pode decantar e ficar no fundo da lata ou garrafa. Então você deixando ela em pé, quando você for servir, ela vai estar mais translúcida, né? Se você deixar ela deitada, quando você for servir, ela vai estar mais um pouquinho daquela massa de levedura e ela vai... Então o certo seria mexer, Fernando? Talvez não. Não, se você quiser uma cerveja turva, sim. Mas se tem os estilos que são as vais, as cervejas de trigo, que a orientação delas é você servir... No finalzinho, né? No final você mexe e serve novamente, que aí você vai ter aquela turbidez, né? Que aí isso aí é próprio pro estilo. O estilo exige que você tenha você vai temperar a cerveja, exige que tenha essa turbidez. E é bacana porque hoje no processo de produção da cerveja vai muito da criatividade do cervejeiro, né? Sim. Então você pode adicionar o que você quiser. Pimenta talvez. Sim, tem cerveja com pimenta, aí tem cerveja com bacon. Tem cerveja de tudo que você vai já vem com o cabo já bebe, a cerveja já vem com tira-gosto. E você pode obter também esse defumado da defumação do malte. Galera, pega o malte, bota um fenozinho que seja, taca fogo lá e começa a defumar o malte. Essa é muito boa, de verdade. Ela é boa técnica. Ganhou um cliente, hein? Ganhou um cliente. Bom, eu já vai ter um pouquinho de caju aqui.
é o segredo. Não. É que ele não quer dizer. Não tem segredo, talvez seja o frutado da levedura. Como eu falei lá, a levedura às vezes produz uns flavors. Não sentindo, não, levemente assim. Uma adocicada, alguma. Ele pode trazer, tipo, umas notas frutadas e tal. Não é. E por que tem, falando em frutada, por que tem algumas cervejas, principalmente algumas IPAs, que a gente vai tomar aí e sente um gosto muito grande de maracujá? É também por conta disso? Proveniente do lúpulo. Também pode ser pela levedura que você usa. Tem leveduras que vão trazer esse aspecto frutado da cerveja, mas pelo menos a nossa experiência que a gente fez até hoje, ela é mais proveniente do lúpulo. O lúpulo traz esse caráter cítrico de maracujá, laranja. Eu, particularmente, não é um estilo que eu gosto muito aí. Eu acho ela muito amarga. Uma American Pale Ale, que ela é prima da IPA, né? Ela é só... A diferença da American Pale Ale pra IPA, ela tem um teor alcoólico menor, ela tem um IBU menor, né? Ela se torna mais fácil de beber. Então, no caso, você falando isso, Fernando, então no caso, o lúpulo, ela pode influenciar no sabor, né? Total. Então, tem várias variedades de lúpulo, então acredito que sim. Demais. Tem lúpulo assim pra dar e vender. Tem lúpulo com característica de morango, como eu falei já, né? Que legal, velho. Muito bacana, né? Então E a gente pode brincar bastante com isso. A gente, por ser caseiro, como a gente faz a quantidade Vocês têm essa menor, liberdade. Tem essa liberdade. E hoje, como funciona o processo de vocês? Explica pra gente assim de maneira geral. Vocês estão produzindo todo dia? Vocês estão lá na fábrica com toda a produção o tempo todo? É aberto ao público, você já falou um pouquinho, sim. Né? Que tudo... É aberto, a gente não tem bar lá, mas assim, ela é aberta ao público. Se eu quiser ir lá conhecer, visitar, tomar um chopp, a gente serve na hora. Né? Encher meu growler. Com certeza, a gente tem lá a enchedeira de growler. A gente tá lá de segunda a sexta, a gente não produz todo dia porque a gente não tem adega, né? Adegas são os fermentadores. A gente armazena o mosto cervejeiro pra gente colocar a levedura e transformar em cerveja. Eu costumo brincar que cervejeiro ele não faz cerveja, ele faz mosto açucarado e o mosto pra que levedura faz fermentar, né? Quem faz o trabalho todo é a levedura, né? Rapaz, eu tô gostando demais desse podcast, porque tem outra bicha dessa aqui. E é 1 litro, viu? Essa... Não, mas isso aí pra mim é... É de litrão. Essa aqui é o quê? American Pale Ale. Essa que ele falou agora. É a prima da IPA. A prima da IPA, né? Pronto, vamos falando aí, que eu vou... Será que tá do mesmo jeito da outra? Bota pra gelar um real. Vou botar. Pronto. No finalzinho a gente fala dela. Bota no congelador, no turbo aí. E então nesse processo todo, vocês têm toda essa liberdade, vocês estão lá fazendo essa produção. Vocês têm, assim, você falou de algumas seasons que vocês trouxeram. Hoje vocês têm um número X de cervejas em produção e frequentemente traz essa season ou não? Hoje varia muito do mercado, o que eles pedem. Se a gente for fazer tudo que os clientes querem, a gente enlouquece, né? Então, tipo, tem vários estilos aí que, tipo, tem um nicho de mercado que gosta. Por exemplo, tem cerveja acidificada, né? Que convencionalmente elas usam frutas para contribuir com o sabor dela. Então, tipo, se a gente for fazer tudo que o cliente gosta, a gente tem que fazer, tipo, 98 estilos, que é o que tem lá no BJCP, que é no guia de estilos. Mas hoje a gente tem alguns estilos fixos. É a Cream Ale, a American Pale Ale, tem Strong Bitter, que você disse que era que pra mim é dela. A preferida. É a latinha vermelha. Isso. Ela já, naquele processo lá que eu falei, lá da malteação, ela já leva um malte mais escuro. Por isso que ela tem aquela cor mais avermelhada e tal. E eu, como gosto de cozinhar muito, aquela cerveja... Pra quem o pessoal aqui já conhece a nossa pimenta, a Chili Pig. E todo mundo sabe que a logo é um porco. Então eu sou apaixonado por carne de porco. E essa Strong Bitter, ela fica muito gostosa com um pernil de porco, com uma costelinha. Porque por ela ser mais escura, ela tem mais... Você vai conseguir mais caramelizar ela quando você for cozinhar. Então aí as reações de malar da carne, elas vão ficar bem mais presentes do que se você fosse colocar uma cerveja que tem por exemplo, essa aqui, ó. Rapaz, essa bicha tem mais álcool que as outras, não? Não, pô, ela tem até menos álcool do que a gente tava bebendo aqui. Essa daí, agora a outra tem mais de 5%. Então deve ser só psicológico. Acho que é o que a gente tava bebendo antes mesmo. Não, mas ela apurou. E quando a gente entra hoje nesse papo cervejeiro, Fernando, a gente vê que cada vez as pessoas têm estudado mais, têm buscado mais informação. E a gente tem, eu não sei o nome que se dá, igual a gente tem no vinho os enólogos. Na cerveja, o que? São cervejeiros ou não? Sommeliers? Pra quem é especialista nisso, é sommelier. Sommelier. Né? Harmoniza com alguns alimentos.
Exatamente, e era isso que eu queria chegar. Rapaz, eu não sou sommelier não, eu sou bebinho mesmo, bebinho aqui. Eu vou harmonizar aqui agora. Vai harmonizar o pepperoni. E a gente tem visto exatamente um processo cada vez mais dessas harmonizações com comidas mesmo. Então, são restaurantes que você pede um prato e ele já sugere ali qual cerveja você tomar com aquele prato. Ah, que legal. Se você vai beber a cerveja, ele sugere o tira-gosto. Exatamente, igual o vinho. E quando vocês estão no processo de criação, quando você está lá escolhendo a receita, escolhendo os ingredientes, você chega a pensar também nesse processo de harmonização com as comidas, ou você quer o sabor da bebida em si? Eu quero o sabor da bebida em si. Eu não sou sommelier, então eu deixo isso pra eles, né? Tipo, eu produzo o que a gente tem vontade. E eles que se virem pra combinar. Né? Até quando for sommelier, a gente pode... Eu acredito que a Felipe, ele fornece tudo, né? Chopps e tudo pra eventos, né? Isso. Aí vai por acaso, tem um casamento, tem um evento grande, então tem que saber o que aquele chopp vai combinar com aquele buffet, né? Tem que ser tem que ser... Cara, pra chegar nisso aí, o cara tem que ser muito fã, tá ligado? Tem que ser muito massa, né? É bacana, assim... Para as nossas festas, podia vir qualquer uma, né? Qualquer uma, mas você sabe que tem uns clientes meio que cri-cri-cri, né? E cerveja é mais difícil de beber, né? Aquelas mais escuras, que se chama Stout. Elas são muito. Bem difíceis de beber. Eu gosto muito. Eu costumo falar que eu pego uma latinha daquela dura a noite, velho. Porque, tipo, tem cerveja da Stout, que é as Russian e Pré-Stout, que ela chega, tipo, 11, 12% de álcool. Então você chega a sentir o aquecimento, né? Uhum. Você bebe, como se você estivesse bebendo alguma coisa destilada, que você sente o aquecimento na garganta, né? Quanto mais quente ela fica, mais presente esse aquecimento fica na bebida. Teve uma época, épocas antes da pandemia, que eu acabei assinando um clube de cerveja. Tá. E aí todo mês chegava pra mim 4 garrafas ou 4 latas, eram 4 rótulos. É bacana. E assim, só que vinha de todo canto, o mundo todo, vários estilos diferentes. E eu passei, acho que 6 meses só. Porque desses 6 meses eu acho que eu devo ter tomado uma cerveja gostosa. Não, conta a história verdadeira. Foi sua mulher que você disse, ou você para, ou você vai pra casa. Ou você vai dormir fora de casa. Conta a história verdadeira. Poxa, desculpa, Yara. Foi mal. Mas assim, e eu achava muito ruim as cervejas. E eu me considerava um cara que gostava de cerveja. Então, por exemplo, a de vocês lá, Felipe, eu já tomei todas. Menos as seasons, mas todas de produção eu já tomei. E pra mim eu bebo muito fácil. Assim como de algumas outras cervejarias artesanais que a gente tem aqui na Paraíba. Porém, as que vinham eram cervejas muito fortes, muito difíceis e que não estavam no nosso paladar, o paladar pelo qual a gente foi acostumado aqui no Brasil. Concordo, Gabriel, demais. Eu já tomei realmente umas, é por isso que eu me apaixonei por essa aqui. Diz o nome dela de novo aí. Cream Ale. Cream Ale. Cream de creme. Cream de creme. E realmente parece que eles, não sei, vou falar no vocabulário da gente, o aditivo que eles colocam, que é a levedura, né? Ou malte ou lúpulo. O malte ou lúpulo, né? É muito forte, muito aparente. Tipo, você vai tomar uma cerveja, aí tem lá, maracujá. Aí quando chega, maracujá aqui travando. Chega susto, entendeu? É verdade. Não é equilibrado. Ponto. Essa aqui, tô vendo que é bem equilibrada. É claro que, obviamente, tem as particularidades, né? Mas eu concordo com você. Realmente, assim, é difícil. A minha opinião, né? O que eu atribuo a isso. Hoje a Felipe, ela não pasteuriza nenhuma cerveja. A gente quer que o consumidor consuma cerveja super fresca. O processo de pasteurização ela vai mudar muito a tua cerveja. Principalmente se ela tiver uma carga alta de lúpulo. Então ela pode oxidar a cerveja. Uau, gente, me desculpa aí. Ô, Hope. Hope tá lá. Vou pegar aqui, pode continuar. Então, o processo de pasteurização ele modifica muito a cerveja. Tanto que eu já tomei cerveja de uma marca pasteurizada e já fui no bar, tomei aquela cerveja, então é totalmente diferente. Se você pegar as cervejas comerciais hoje, né, a própria Ambev, se você pegar uma lata dela e tomar o chopp, a diferença é gigante. É verdade. Então, assim... Chopp é sempre não pasteurizado. Não pasteurizado. Sempre? Assim, é isso. Não pasteurizado. Sempre não pasteurizado. Então, tudo isso vai trazer características diferentes para quem tá bebendo, para quem tá consumindo. A pasteurização, eu costumo falar que ela mata a cerveja. Então, para vocês, hoje, não é negócio pasteurizar e nem tá nos planos? A curto prazo, não. Mas talvez a longo prazo, se a gente quiser chegar nos grandes players, né, que são os maiores supermercados, a gente... Pasteurizar, no caso, aí é uma questão de armazenamento.
Não, ele tava falando, acho que foi a hora que você foi buscar abrir a cerveja lá, travar a briga com o Grauer. A pasteurização é o processo pelo qual ele vai acabar com as leveduras, né? Aí qualquer micro-organismo que tem, eu vou dar um choque térmico na cerveja e ela vai virar cerveja de fato, né? Ela vai aumentar o tempo de prateleira dela. Isso vai permitir ela não precisar ficar armazenada em geladeira. Entendi demais. A tendência, assim, a gente espera, né, que os supermercados grandes, eles tenham uma adega que a gente consiga colocar lá no expositor, que é pra... E o que vocês já faziam, né? Já faziam quando estavam com as latas, né? Porque era facilmente encontrado aqui em João Pessoa, pelo menos. A gente tem alguns supermercados locais, não as grandes marcas. A gente enfrenta essa dificuldade também com as chegar nas grandes marcas é nova, velho. Os caras... A gente tá em alguns supermercados locais também, mas... Os caras exigem muito, mas quando você entra, velho... Assim, eu acho que você consegue decolar, né? Porque assim, você vai estar no Brasil inteiro. É verdade. E quando a gente fala de malte, fala de lúpulo, fala de cervejaria artesanal, desse processo todo que permeia o agro e que agora todos vocês que estão ouvindo a gente sabem que para você tomar sua cerveja, você precisa do produtor lá no campo. Verdade. As perspectivas de crescimento para o mercado como um todo são muito grandes, né? Sim. Porque nessa pandemia, principalmente, eu não sei o que vocês vão relatar, mas assim, pelo que a gente vê em pesquisas e noticiários, houve um consumo muito maior. Isso refletiu para vocês também? Vocês tiveram esse impacto ou não? Não, porque a gente começou na pandemia. Então ninguém conhecia a gente, só alguns poucos clientes que já consumiam da gente do caseiro. Né? Então, pra gente, como a gente... Vocês nasceram na pandemia. A gente nasceu na pandemia, então a gente suou a camisa, velho. Então lá foi complicado. Mas as perspectivas, elas são... Então, pra quem hoje tá assistindo esse podcast, que tá com a boca assim, ó, aguando de vontade de tomar uma cerveja, como que ele faz pra comprar com vocês? Fala no nosso Instagram, né? Que a gente pode marcar uma visita. Também a gente tem um link lá que vai dar direto no nosso WhatsApp. A gente fornece barril de chopp, fornece a chopeira. Então, se você quiser cerveja na sua casa... Qual é o Instagram? É @Filipeia, PHILIPEIA. Filipeia, tá aqui ó, Filipeia. Então quem quiser comprar, entre em contato no Instagram, lá tem um link pro WhatsApp. Isso aí. E eu posso levar uma chopeira pra minha casa, vocês vão lá, instalam, deixa tudo funcionando. Tudo funcionando. Pra eu só ficar tomando uma... sentado do lado da chopeira. E tem um cliente da gente que essa semana fez um vídeo, ele ficou embaixo da chopeira, a filha dele empurrou, ele abriu então, João, a gente vai organizar quando o Gilson voltar a gravar. A gente vai botar uma chopeira aqui qualquer dia. Tudo certo. E a gente vai ficar gravando podcast, tomando Filipe. E eu ainda faço esse vídeo assim com a roupa, papai. Esse cara vai ser eu. Esse cara vai ser eu. Ó, pessoal, a Hope, nosso mascote, já apareceu em vários vídeos aprontando. Fez uma cirurgiazinha, mas tá boa toda. E tá aqui, começou a latir, João veio dar um carinho pra ela. Mas pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo e estejam gostando. Esse é um processo muito bacana, porque a gente vê uma coisa tão comum no nosso dia a dia, a gente vê algo que ocasionalmente a gente para pra pensar de onde vem. Então, esse tipo de dúvida, esse tipo de questão que a gente quer instigar para vocês que estão nos ouvindo. Porque da onde vem o que eu compro, da onde vem o que eu consumo, a gente vê que principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles, as pessoas acabam comprando uma caixa de leite, ela não sabe que aquilo ali veio de uma vaca, que veio de um produtor. Ele pega uma latinha de cerveja num bar, no happy hour depois do trabalho, ele não sabe que aquilo ali precisou de meses para ser produzido lá no campo, para depois ser passado por uma cadeia de processamento, veio para uma cervejaria artesanal, industrial, que passou por mais um período. Às vezes uma cerveja, quanto tempo demora para ser produzida, Fernando? De média, assim. O cervejeiro, ele demora umas de 4 a 6 horas para produzir o mosto, e depois a levedura demora, a gente hoje, no mínimo 14 dias. 14 dias. Para a cerveja estar pronta no copo do consumidor. Então, depois que chegou na cervejaria, no mínimo 15 dias. 15 dias. Então, é um processo que não é fácil, não é da hora, do dia pra noite, não é de uma hora pra outra que você vai produzir uma cerveja, principalmente uma cerveja de qualidade. E aí, esse instinto de achar que as coisas estão prontas, que a gente quer quebrar. A gente quer mostrar
que o Arretagro quer mostrar, trazer um pouco de informação, trazer um pouco de conhecimento técnico, uma conversa muito tranquila para mostrar para vocês que tudo passa pelo agro. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente veste, ou pelo menos grande parte do que a gente veste. E para isso precisou ter um produtor, precisou ter um técnico de campo, precisou ter um engenheiro agrônomo, precisou ter um engenheiro químico, mas aquilo teve origem no campo. Exatamente. Então o mundo todo é agro. A cerveja é agro, o agro é pop, o agro é tudo, agro é vida, agrovida muito é a empresa legal, do João. Gabriel, essas colocações, muito legal mesmo, e eu acho que esse nosso podcast, a gente ficou bem evidente isso que você falou, mas a gente conheceu um pouco do que os passo a passo. Eu aprendi bastante porque, na verdade, eu achava que a cevada, né, como repetindo um pouco aí bem rápido, eu achava que vinha a cevada e já entrava no processo já da fabricação, mas não, tem que ter todo um trabalho para a brotação daquela cevada, para depois fazer o malte. Aí depois do malte entra o lúpulo. Aí o lúpulo também é uma questão de agro e tudo mais, pega aquelas flores do lúpulo que são responsáveis para fazer questão de amargor e sabor e aroma, né? Então tudo isso retrata o que João, eu acho que depois desse podcast, certeza, Fernando, o João vai botar o fogãozinho dele pra funcionar, ele vai comprar uma panela. Vai fazer. Ele vai fazer. Rapaz, não diga isso. E hoje tá muito acessível, velho. No YouTube você encontra, tipo, cervejeiro fazendo na panela mesmo. Hoje você não precisa ter o malte, você compra o extrato do malte, que é um pó, você ferve ele, coloca o lúpulo, esfria e coloca na levedura. Eu quero fazer um desafio. Bora. Da gente fazer e gravar. Aqui ou lá? Aqui. Oxe, na hora. Não, eu quero mostrar pro pessoal. Dá pra fazer? Dá. Dá certo? Então vamos pronto. fazer. A gente compra o lúpulo, o malte. Não, a cevada, né? O malte, se for fazer. Já tem um malte pronto? Não, com extrato de malte, né? Que Pronto, o extrato de malte. E a gente faz um. Pode ser, Gabriel? Pode ser, com certeza. Pra mim, você tem que perguntar pra ele. A única experiência que eu tenho não foi boa, não. Tem gente que faz naqueles galão de água mineral de 5 litros, assim, pra fermentar, né? Você ferve na panela, coloca eu tenho vários airlocks lá na fábrica que eu posso trazer também, daqueles IS que dá pra ajudar. Vamos fazer um podcast só ensinando passo a passo. Eu só não sei se isso é permitido e tudo. É permitido, tem no YouTube então muito. Tá. E engraçado, porque no processo que a gente usa lá na fábrica das pimentas, a gente também trabalha com fermentação, né? Todas as nossas pimentas são fermentadas. E muitos equipamentos que eu compro de lojas que vendem para cervejeiros. Principalmente os airlocks, os baldes fermentadores. São processos que eles se assemelham em alguns pontos. E alguns equipamentos, além desses mais simples, assim, que são airlocks e baldes, os fermentadores que a gente tem vontade de comprar são fermentadores que 99% são vendidos para cervejeiros. E eles acabam servindo pra gente também. Então, pessoal, antes da gente acabar, a gente vai tomar espero a outra cerveja. Essa aqui já foi. Bora, João, traz essa outra cerveja aí pra gente. Peguei com um copo diferente, que muitas pessoas não sabem, mas quando a gente muda de cerveja, tem que ser copo limpo. Até porque é um estilo diferente, né? Um estilo diferente, um sabor diferente pra gente. Toda a experiência aí. Rapaz, eu só terminei de tomar ela porque eu não ia perder aquele restinho, né? Essa foi mais fácil. Essa tá mais fácil. Então, no caso, fala um pouco dela aqui. Essa é a American Pale Ale. Pale. A American Pale Ale, ela leva um dry hopping. O dry hopping, ele é uma adição tardia de lúpulo. A gente vai colocar o lúpulo direto no fermentador e não na fervura, né? Tipo, além da fervura, né, a gente vai colocar ele no fermentador, que é pra gente ter o aroma do lúpulo mais presente na cerveja. Ele não vai ser isomerizado lá na parte ela tem muito mais já aroma. O cheiro dela é tipo. Vixe, eu nunca cheirei cerveja. Agora cachaça. Caramba, essa aqui eu tenho fruta. É o lúpulo. Então, é o lúpulo. Que legal, velho. É massa. Que massa, eu achava que era alguma fruta. Você pode colocar, mas aqui é 100% lúpulo, assim, a gente não coloca nenhum. A cor dela já é diferente, João. Ela já é um pouco mais escura. Isso é um chopp? É um chopp. Muito boa. Ela tem a impressão de ser mais forte já, né? Assim, 1% a mais de álcool, mas mais forte de sabor, né? Saúde, né, João? Saúde. Bebeu sem brindar. Na verdade, aproveitando esse momento, viu?
Eu tenho um ditado que se diz: nunca fiz amigo bebendo leite. Exatamente. Sempre bebendo cerveja. E daria até bom pra encerrar o podcast, mas acho que tá nos minutos finais aí, né? Cara, ela lembra a IPA, igual você falou, mas realmente, igual você falou, ela é mais fácil de beber. Isso. Porque a IPA, às vezes, parece que ela vem com um tapão na cara, assim, né? Ela dá aquela travada aqui. Das IPAs também, né? Se você conseguir equilibrar bastante o malte com o lúpulo, você consegue ter uma facilidade de beber dela, tipo, gigantesca. Muito maior do que a Vocês têm IPA? Sazonais. Sazonais também. A gente vai lançar uma IPA de linha agora, a gente vai fazer novamente uma cerveja de aniversário da cidade. Né? Que já dá pra falar o que é ou ainda não? Aí. É uma técnica nova aí, que a gente usa um lúpulo, uma etapa diferente da cerveja, vai chamar Deep IPA. Deep é mergulhar, né? Do Deep mergulhar. E a gente vai usar essa técnica nova aí pra fazer essa cerveja de aniversário da cidade, que também junto com o IPA Day, né? O IPA Day é comemorado no mundo todo, lá para acho que 4 ou 5 de agosto, junto com o aniversário da cidade. Ah, que bacana. Então aproveita. Vai ser uma season também? A Deep IPA vai ser uma season, mas a gente em setembro ou outubro já vai fazer a IPA de linha. Então a gente já vai ter uma IPA de linha lá com a gente. Ah, bacana. Eu achava que IPA era uma cerveja, assim, uma marca. E a IPA significa India Pale Ale. Então essa aqui é uma APA. As grandes navegações. American Pale Ale já não tem nada a ver com essas coisas das navegações. Ela já é pra ser uma cerveja mais, como eu falei, né? De baixo, bem menor do que a IPA. Essa questão até de navegação, isso fez me lembrar até uma história que eu vi uma vez. E antigamente, né, a água potável era muito remota e tal. Era difícil você ter uma água de qualidade, né? E a cerveja, naquele tempo de navegações e tudo, era muito utilizada para hidratação do pessoal. Então, para você ver, né? A cerveja até naquele tempo ajudou a humanidade, né? Ela sempre ajuda, né? A cerveja já foi feita como escambo também, né? Como moeda de troca, né? Nos egípcios você trabalhava por cerveja, na época lá dos egípcios. Tempo bom. Legal. Hoje a gente tem que trabalhar pra ganhar, pra comprar cerveja. É a mesma coisa, só tem uma pessoa ali a mais no meio. Falando em harmonização, essa American Pale ela combina muito com comidas apimentadas, então vai um pepperoni. Vai um pepperoni, vai uma chili pig, que não tá aqui na mesa hoje. Chili pig, tá ali. Chili pig é muito Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um bate-papo sobre cerveja, sobre malte, sobre lúpulo, sobre o universo agro, que muitas vezes está na frente do nosso nariz e a gente não percebe. Então, a gente vai ficar aqui tomando uma cervejinha. Para quem gostou, Fernando, além das redes sociais, do Instagram da Filipeia, você também tá nas redes sociais? Tô nas redes sociais, @F2Rubia. F2Rubia, a gente vai deixar aqui na descrição. Isso. Segue lá, segue Filipeia, a gente vai deixar tudo marcado. Encomenda com eles um choppzinho, leva pra sua casa, pra sua confraternização. João? Cara, eu não tenho nem o que falar. Eu tô adorando esse podcast. Por mim, passava 3 horas conversando. Jura? Nem parece. Tô bem de boa aí. E fiquei feliz aí porque a gente conheceu um pouco dessa nossa cerveja. É uma cerveja que é nossa, né? E de altíssima qualidade, viu? Confere lá que é a retalho, viu? Isso é engraçado porque o João não conhecia. Não então, conhecia. Não é um merchan, é uma opinião verdadeira. É, certeza. Eu sou sincero, eu falo mesmo de verdade. Porque se fosse ruim, eu não dizia que era ruim, mas eu dava meio que... um migué. Mas realmente vocês estão de parabéns, viu? O pessoal da Filipeia realmente tá preparando e tá oferecendo um chopp de qualidade para os seus clientes. Porque realmente, quando a gente vê, vocês mesmo que é tomador de chopp aí nos shops, enfim, não é um chopp que você toma e você toma só porque é gelado, não tem um... Você toma pra comer com alguma coisa, né? E realmente, os chopps de vocês estão de parabéns. Tem uma consistência, tem um sabor. Cara, eu gostei bastante, viu? É jóia, gente. Fernando, muito obrigado. Mande um abraço pra todos os outros da equipe, dos seus sócios lá. É muito bacana ter vocês aqui. A história do chopp é verdade, a gente vai dar um jeito de fazer um episódio com ele ainda. Foi muito bacana. De antemão eu já falo, vamos trazer aqui pela conta da Filipeia. Rapaz, ficou melhor do que a encomenda. Eu nem queria. Rapaz, essa foi uma jogada de vento boa, viu? Então, assim, foi um papo muito gostoso, um papo que esclareceu muita coisa que a gente não tinha nem ideia. Por mais que seja do universo agro, o universo agro é tão grande que a gente tem muita coisa que não conhece. Então,
Então, aposto que esclareceu muitas dúvidas dos nossos seguidores. Hoje a gente tem um perfil aqui de quem acompanha o Arretagro, muitas vezes estudante de agronomia, veterinária, zootecnia, das ciências agrárias em geral, muitos produtores e muitos profissionais que já estão em campo. Então, essa base técnica, essa parte que a gente vai um pouco mais além, é muito importante do que aquela conversa superficial. E ao mesmo tempo, de uma forma leve, de uma forma que você soube explicar brilhantemente pra gente alguns processos que a gente não entenderia de outra forma e o nosso público conseguiu captar. E aposto que além desse vídeo que o João quer fazer gravando cerveja, você deve ter estimulado outras pessoas a tentar também. Mas é muito fácil, velho. Vai no YouTube, procura como fazer cerveja, que lá tem todo o passo a passo. E logo vai ter como fazer cerveja com a Arretagro. Com a Arretagro. E o nome da cerveja vai ser Arretagro, independente do que sair. Independente do que sair. Bora brindar aqui, encerrando nosso podcast. E é isso, galera. Foi a Arretagro. Valeu, gente. Muito obrigado. Ei, foi massa, viu? Gostou? Ei, esse podcast da gente fazendo cerveja vai ser engraçado.